Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um dia na nossa live hoje. Vamos continuar dando o estudo aqui sobre o versículo que nós lemos ontem. Meditamos ontem, Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos continuar vendo o que o Senhor tem para nós através desse versículo, através desse estudo, o qual nós estamos lendo aqui no versículo 23, do livro de Lucas, capítulo 9. Amém? Irmão José Guerreiro, Deus abençoe. Pastor Pierre, Paz do Senhor. Euder Pereira, Deus abençoe. Glória a Deus. Dia frio, né? Está começando a esfriar o tempo, mas nós estamos aí firme na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração, convidar os irmãos que já estão aí conosco para estar fazendo uma oração e logo depois vamos estar orando. Neuza Olivato, Deus abençoe. A Estela, irmão Finéias, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado, santo e poderoso, mais uma vez queremos te louvar, queremos bendizer, glorificar a ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nesse dia, mais uma vez, queremos aprender mais de ti. Queremos aprender, Senhor, do teu Espírito Santo, queremos aprender, Pai, como podemos melhor te servir. Ó Deus, que a tua palavra habite em nós, que nesta noite, Pai, nós possamos encontrar guarida, Senhor, nos teus braços, na tua palavra, Senhor, para que nós possamos alcançar vitória em todas as situações. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo neste momento, Deus, aqueles que irão depois assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale com cada um, que nesta noite, Senhor, nós possamos guardar aquilo que o teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, aquilo que o teu Filho amado deixou para que nós aprendêssemos, ó Pai, através da sua palavra. Pai, nesta noite, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que já estão conosco assistindo, aqueles que irão entrar, e que todos juntos nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós estávamos falando ontem sobre o versículo 23, né? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, eu quero falar sobre este tema hoje ainda, sobre aqueles que seguem a Jesus, né? Aqueles que seguem esse tema que é bem abrangente, né? Nesse texto que nós lemos, pois fala, se alguém quiser seguir, né? Esse alguém precisa negar-se, esse alguém precisa tomar a sua cruz, e esse alguém precisa seguir a Jesus. Então, ele é bem abrangente. E nós falamos ontem aqui sobre quando nós aceitamos essa palavra, quando nós confiamos no Senhor, há um processo na nossa vida e nós vamos, automaticamente, nós vamos crescendo em Cristo. O primeiro passo que nós, quando aceitamos a Cristo, e eu falo aceitar a Cristo porque alguém diz que é Cristo que nos aceita, mas, na verdade, Deus, ele enviou Cristo para que nós o aceitamos, e é opcional. Tanto é que ele disse ali, se alguém quiser seguir. Então, eu quero aceitar a Cristo, mas eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Senhor. Então, eu decidi aceitar a Cristo, eu decidi querer Cristo. Então, quando eu faço isso, a Bíblia é bem clara, e nós recebemos, né, o selo do Espírito Santo, e nós vamos falar isso depois. Então há um processo e nós passamos a ser parte de Cristo, como nós falamos ontem,
seguir a Cristo de perto, ser como Ele, seguir a ponto de ser igual a Ele. Então, quando esse processo, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos fazer parte desse corpo. Então vem o desejo de se batizar, nós, já regenerado, já limpo das coisas do mundo, nós então desejamos o batismo e somos batizados. E esse batismo, como nós sabemos, não é o batismo que salva, não é o batismo que cura. O batismo é o sinal daquilo que nós já cremos, daquilo que nós já tomamos para a nossa vida. E se segue a vida. Então depois vem as bênçãos do Senhor e nós passamos a se parecer com Cristo. Nós passamos a ser igual em termos de caráter, em termos de graça. Nós recebemos do Senhor. E isso é uma dádiva. Isso é aquilo que o Senhor nos dá, eu sempre digo, como bônus. Então, eu quero ler aqui algumas passagens e vamos comentando para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Então, quando nós passamos, como nós lemos no versículo 23 do capítulo 9 de Lucas, nós passamos a seguir a Cristo. Então, agora nós somos seguidores, nós somos iguais, nós somos imitadores de Cristo. Esse seguidor aqui é o que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos evidenciar que somos igual a Cristo. Alguém tem que olhar para nós. Eu acredito que os irmãos muitos já testificaram, dizendo que alguém chegou num ambiente onde você está, ou talvez você entrou no ônibus em algum lugar e alguém olhou para você e disse, você é crente, você realmente é diferente. É isso que é seguir a Cristo, é fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. E isso é uma transformação de vida. Quando nós seguimos, a pessoa que segue a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. E nós temos uma transformação de vida. Então, veja só, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, quando nós andamos com Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, temos as nossas vidas transformadas, o Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Nós somos selados por esse Espírito, nós temos algo de Deus na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós temos que ter essa consciência, nós temos que, como Jesus disse, aquele que não evidencia isso na sua vida, não pode ser meu discípulo, não pode vir após mim, só esses que evidenciam isso. Então, o Espírito, nós temos que entender que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E aí o versículo 17, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja como que a Bíblia, ela traz algumas responsabilidades. Eu falava hoje com um dos nossos obreiros pela manhã sobre essa questão hoje de nós anunciarmos um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho que só tem direitos e não temos deveres. Mas aqui nós vemos que o próprio Senhor diz há algumas condições para que o Espírito de Deus habite na nossa vida, para que nós possamos ter realmente essa comunhão com Deus,
E olha o que ele diz aqui, é muito sério quando nós olhamos isso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande quando nós professamos essa fé. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo, o que estamos falando, o nosso proceder, porque nós temos que entender que o nosso corpo é santo. Nós temos o nosso corpo, porque se o nosso corpo não for santo, o Espírito Santo de Deus não habita. E por isso que ele diz, continua dizendo, não é digno dele, não é digno de ser discípulo. Nós temos que ter o nosso corpo santo para que o Espírito Santo habite. O Espírito Santo, de maneira nenhuma, ele vai habitar em um corpo contaminado, em um corpo que não é santo. Então é sério, vamos apegar a isso. 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então veja só, se nós estamos em Cristo, se nós cumprimos aqueles 3 passos que nós falamos ontem, de decidir seguir a Jesus, de renunciar a nós mesmos, e de abraçar a cruz, e de seguir a Jesus, nós temos que ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então os nossos desejos, nossos pensamentos, nosso querer, agora tem que ser direcionado por Deus. Tem que haver uma mudança. Se não houver uma mudança, uma transformação total na nossa vida, nós não somos dignos. E como o Espírito Santo vai habitar em nós se nós ainda temos as coisas do passado? Claro, nós temos que deixar que o Espírito Santo vá nos moldando, vá nos lapidando, para que a glória de Deus vá aparecendo. Aquilo que Paulo diz, importa que eu diminua e que Cristo apareça. Então nós temos que deixar. O que eu estou dizendo aqui é que há muitas pessoas que se pegam nisso. Não, eu não posso mudar, eu era assim, eu vou continuar assim. Então não nasceu de novo, não está em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então é muito difícil quando nós vemos pessoas, e até muitas vezes em cima dos púlpitos, dizendo que ele era assim e que vai continuar assim. Nós temos que deixar ser moldado por Cristo, né? Tem um pensamento sobre o barro, e uma hora, se Deus dá a direção, eu vou falar sobre o melhor estágio do barro, e vocês vão entender o que esta palavra diz de nós sermos nova criatura, de nós estarmos dependente do Senhor. Então, se é que nós somos agora nova criatura, se nós estamos no processo, se as coisas agora vão se fazer nova na nossa vida, tudo vai ser novo, nós precisamos agora começar a evidenciar na nossa vida, né, o fruto do Espírito. Ou seja, se o Espírito de Deus habita em nós, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, o que tem que sair da nossa vida, o que tem que proceder de nós, são fruto do Espírito. De outra maneira, a Bíblia diz que não jorra água salgada e água doce da mesma fonte. Então, se nós ainda estamos jorrando alguma coisa, saindo de nós alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele realmente não está dominando a nossa vida. E quando nós começamos a dar, né, a evidenciar na nossa vida o Espírito, o fruto do Espírito, e aqui é interessante porque Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aliás, aos Gálatas, ele, no capítulo 5, ele vai dizer que é o fruto do Espírito e não frutos, no plural.
por que isso? Eu me perguntei, eu fui saber por que acontece essa palavra no singular. Por que fruto do Espírito? Porque o Espírito de Deus, ele produz um fruto. E esse fruto, ele gera as qualidades, ele gera as virtudes que vêm através desse fruto. Então, porque é muito fácil a gente entender quando nós pensamos isso. Por quê? Senão eu teria que ter um fruto para gerar o amor. Eu teria que ter um fruto para gerar a alegria. Eu teria que gerar um fruto. Então, quantos frutos nós teríamos? E quanto Espírito precisaria para gerar isso? Então, nós vemos aqui a grandeza do Espírito Santo, quando ele nos transforma. Ele nos transforma por inteiro. E nós, agora, como morada do Espírito Santo, de nós, na verdade, nos tornamos esse fruto. Ou seja, como se fosse uma laranja, vamos pôr assim, com vários gomos. Isso seria as virtudes do Espírito Santo que habita em nós. Mas o que habita em nós é um único Espírito. E esse Espírito gera em nós essas virtudes e essas qualidades. De outra maneira, seria vários Espíritos que nós precisávamos ter para cada um gerar um fruto. Então, veja como que a Bíblia ela é interessante e é maravilhosa quando nós temos a direção do Espírito Santo, né, desse próprio Espírito que vem falar conosco. Então veja o que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, né? E ele diz assim, no capítulo 5, o versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, em algumas traduções, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós precisamos ter isso na nossa vida. E aí, ele termina o versículo 23 dizendo assim, contra estas coisas não há lei. Ou seja, por que não há lei? Porque essas coisas só são geradas em nós. Claro que eu estou dispensando aqui o dom natural da pessoa. Estou falando quando nós estamos em Cristo. Quando nós geramos esses frutos, porque Cristo é o gerador desses frutos em nós. Então, o que nós vamos ver? Que essas coisas não há lei, porque ele provém de Deus. O Espírito Santo, ele provém de Deus para nossas vidas. Então, não há lei que possa impedir a ação do Espírito Santo em nós. Não há lei que impeça que o Espírito Santo faça com que você seja uma pessoa cheia de amor. Não há lei que na terra, nem em lugar algum, que possa impedir que você seja uma pessoa generosa. Então, por isso, Paulo, escrevendo aqui, ele disse assim, que contra essas coisas não há lei. Então, você está baseado porque o Espírito Santo, ele provém de Deus, e é ele que traz isso a nós. Então, ninguém pode impedir. Então, eu aqui coloquei esses dons do Espírito, porque, como eu disse, às vezes as pessoas, nós temos um dom natural, às vezes por a nossa criação, pela nossa cultura, né? Nós temos alguns dons naturais, nato, como nós dizemos. Tem pessoas, os irmãos conhecem, tem pessoas, por exemplo, que nunca foram a uma escola de música, mas ele tem um ouvido absoluto, ele consegue tocar quase todos os instrumentos, ou na maioria todos os instrumentos, ele consegue entender a letra, ver onde que está errado, qual foi a nota errada, né? Ele consegue tocar. Outros têm o dom natural para cantar, não precisa ir nem uma escola de canto, e assim sucessivamente. E o que a Bíblia nos ensina aqui não é esses dons. Então, há pessoas que acham que esse dom natural, ele vai levar ele à salvação, vai levar ele a um conhecimento de Cristo, e isso não leva. O que leva o homem ao conhecimento de Cristo é conhecer a verdade, a palavra de Deus,
seguir a Jesus e deixar que o Espírito Santo opere o dom na sua vida e esse dom gere as virtudes. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é o amor, né? O amor é o próprio Deus, né? 1 João 4:16 diz assim, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, quem está em Deus tem o amor. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é esse amor, né? E nós já falamos em outras oportunidades sobre o amor, alguns termos de amor. Este amor aqui é o amor ágape, é o amor de Deus, é aquele amor que vem através de Cristo, né? Através da fé em Cristo, e nós temos esse amor. É um amor sofredor, é um amor que não se ensoberbece, é um amor que não quer nada em troca, é um amor que se doa. Esse é o amor que é gerado pelo Espírito Santo. Então é muito fácil nós sermos confundidos, achar que nós temos amor, nós amamos alguém, mas existe um amor que é paixão. Esse amor de Deus não é uma paixão que depende de circunstância, que depende de uma troca para ser amado ou para amar. Não. Aqui, esse amor de Deus, ele provém de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós temos o amor, quando nós professamos e praticamos o amor, nós estamos dizendo que nós temos Deus e através de Deus nós fazemos algumas coisas. Então, esse é o verdadeiro sentido de que o Espírito Santo opera, né, na nossa vida. São uma das virtudes, né, do Espírito Santo é o amor. 2 Coríntios 13:3 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Então o amor, ele supera todas as outras expectativas. É o princípio de todas as coisas, é o amor, né? Sem o amor, você não prega, porque se você não tiver amor às almas, você não vai pregar. Se você não tiver amor à obra, você não vai fazer nada. Se você não tiver amor pela sua família, você não vai fazer. Por que muitas vezes o amor acaba? Por que muitas vezes o casamento acaba? Porque o amor não é um amor gerado pelo Espírito Santo, é um amor gerado no próprio homem, no próprio querer, e achando que às vezes até confunde. Mas quando nós comparamos este amor ágape, então às vezes entra em choque, e aí as pessoas não querem aceitar. Mas o verdadeiro amor que provém de Deus, através como fruto do Espírito Santo, ele é um amor que ele se doa por bem-estar do outro. Amém? Alegria. A alegria, né? Também, como a Bíblia fala, em algumas traduções, diz gozo, né? Em Jesus, temos a verdadeira alegria. Nós só temos a verdadeira alegria em Cristo, porque esta alegria em Cristo, ela nos traz a esperança da salvação. Essa alegria em Cristo que nos leva a confiar, né, que um dia nós estaremos com Ele. Isso nos traz alegria. A tristeza é uma fase. O salmista pode dizer no Salmo 35, no Salmo 30, o versículo 5, que a alegria, né, ela vem pelo amanhecer. Mesmo que a noite seja uma noite conturbada, mesmo que a noite seja uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Então, a alegria, essa alegria do Espírito, ela não é a mesma alegria de felicidade. Ela não pode ser sinônimo de felicidade. Eu posso estar feliz
porque eu estou bem. Eu posso estar feliz porque eu ganhei alguma coisa. Eu posso estar feliz porque aconteceram coisas boas na minha vida. Mas ao momento que acontecem coisas ruins na minha vida, tudo desaba. Eu perco a minha alegria. Então, essa alegria não é uma alegria do Espírito. Não é uma alegria gerada através do Espírito. Porque a alegria que é gerada no crente, através do fruto do Espírito, ela é constante. Ela não precisa de circunstâncias para que traga alegria. Porque a alegria maior é a alegria da salvação. Nós vemos o Davi, o grande rei, o grande sábio, no Salmo 51, né? Ele diz: não retira de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da salvação. Então a alegria da salvação, ela não depende de nós estarmos bem no nosso dia a dia, a nossa felicidade cotidiana. Não, a alegria da salvação, ela tem que estar acima de tudo isso, porque ela provém de Deus. O Espírito Santo que está em nós é que gera essa alegria. E muitas vezes nós vemos pessoas que eles desabam de uma hora para outra, está tudo bem, mas de repente acaba, cai. Por quê? O Espírito Santo parece que não está ativando essa alegria. Isso depende de circunstâncias, depende de um bem-estar social, para que vá bem, um estado financeiro bom. Não, a alegria do Espírito, ela é diferente. A alegria do Espírito é no momento da tristeza, que ele nos conforta. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Então, mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter alegria no espírito, saber que esta tristeza momentânea, ela vai nos trazer prazer maior depois. Nós vamos, não que nós temos que ser, tem uma palavra que eu esqueci agora, masoquista, né? Querer sofrer para ser mais abençoado, não. Existe também esse ponto. Tem gente que se faz miserável, coitadinho, porque sendo coitadinho, Deus exalta os humildes. Não é esse ponto. Deus exalta aquele que é humilde perante ele, e não uma falsa, uma falsa humildade. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo, em todas as circunstâncias, ele tinha prazer, ele sentia gozo, ele se sentia alegre, porque a alegria dele não dependia de circunstância. A alegria dele vinha do Espírito. Mais uma, a paz, né? A paz, que também é uma das características, né? Gerada pelo Espírito. A paz, como fruto do Espírito, ela é verdadeira e total. É uma paz que excede todos os entendimentos. João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus disse assim, ó, eu te dou a minha paz, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Então, quando nós olhamos essa paz que o Senhor nos dá, ela tem que ser diferente do mundo. Nós temos que entender que agora nós estamos em Cristo e somos nova criatura. As coisas velhas se passaram. O que nos alegrava no passado não é o que nos alegra agora. O que nos traz paz não é o que nos trazia paz no passado. Muitas pessoas confundem isso, mas a paz que o Senhor nos dá, ela é maior,
ela não tem comparação. É uma paz que excede o nosso entendimento. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas essa paz, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. Eu estou convosco todo o tempo. Não se atemorize, a paz que eu te dou é uma paz que excede os pensamentos que o homem natural pensa. Então nós precisamos entender e abraçar isso como um fruto do Espírito, como uma consequência, como uma virtude do Espírito. Isso é responsabilidade, isso é a segunda parte do que nós falamos ontem, é nós abraçarmos a cruz de Cristo. É você entender que essa paz que você tem hoje não é porque você tem um carro bom. Glória a Deus se você tiver um carro bom. Glória a Deus se você tiver uma boa conta no banco. Mas isso não vai te dar a paz que Jesus te dá. Ela vai te dar a paz que o mundo dá. A tranquilidade que o mundo dá. Mas a paz que o Senhor nos dá, ela é diferente. É uma paz que não tem como explicar. É aquelas pessoas que muitas vezes, hoje não é normal a gente ver isso, mas pessoas humildes mesmo, aquelas pessoas, a gente via lá no Brasil, por exemplo, pessoas assim que você olhava como pode, mas a pessoa ia para o culto, a pessoa glorificava a Deus, exaltava a Deus, né? É como até o pastor Eliseu tem aquela música lá, né, do gospel rural lá, Eita Botina, com botina ou sem botina, glória a Deus, é isso, é esse o pensamento. Não importa se você tem um carro, se você tem uma casa boa, o que você tem, o que importa é a paz que você tem no seu coração, é a paz que você, quando chega na sua casa, a sua casa é um ambiente de paz, um ambiente onde você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Essa é a paz que o Senhor quer dar. Não é uma paz que depende da sua conta ou da sua condição financeira, do seu status, não. Essa é a paz que o Senhor dá. Então veja a paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então veja só, essa paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento. O homem natural nunca vai entender essa paz, porque ela provém do Espírito. O próprio Jesus disse, eu vos dou a minha paz. E essa paz que eu quero falar, essa paz que você deve procurar. E o que ela diz assim, essa paz, ela guardará o seu entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Ou seja, você vai estar guardado em Cristo. Não tem nada que vai tirar essa paz. Não vai nada que vai tirar a sua alegria, a sua paz de viver, de glorificar ao Senhor, de ir para a igreja, de levar seus filhos para a igreja, de ser uma pessoa alegre. Por quê? Porque essa paz, ela guarda o seu entendimento, guarda o seu coração em Cristo. Você está guardado em Cristo. É muito interessante nós observarmos isso, e isso só acontece se for através do fruto do Espírito, né? Só o Espírito da carne, né? Aliás, as obras da carne são todo o contrário disso. Eu não quero nem falar aqui, mas eu quero falar daquilo que o Espírito Santo faz em nós, né? As suas virtudes. A outra, a paciência. A paciência, irmãos, ela é um fruto do Espírito muito interessante, porque, veja o que diz aqui, não é uma fé morta. Ter a paciência não é ter aquela fé, uma esperança morta, também dependendo de circunstância, de tempo, não. O fruto do Espírito, a paciência, ela nos capacita a nós esperarmos, a persistirmos numa bênção, na promessa de Deus, na palavra de Deus,
nas promessas de Deus na nossa vida. Então não é qualquer coisa que nos tira, né, da presença de Deus. Não é qualquer coisa que nos desanimamos. Não está bom hoje, amanhã vai ser melhor. Não está bom amanhã, vamos esperar para o ano que vem. É como o lavrador. Se o lavrador não tiver paciência para colher os frutos da terra, ele tem que preparar a terra, ele tem que esperar a chuva para plantar, ele tem que regar no tempo certo, ele tem que cuidar. E se ele não tiver paciência, certamente, antes dos frutos, né, amadurecer, ele vai arrancar, porque ele não tem paciência, né? Tem um provérbio aí que é muito certo, que diz que, tipo, o apressado come cru. É mais ou menos isso. Às vezes Deus está preparando a sua bênção para o tempo certo. Às vezes não é o tempo ainda de você ter aquela bênção, mas você não tem paciência, você não espera esse fruto do Espírito na sua vida, e você acaba falando, fazendo coisas, antecipando situações, e você termina perdendo a sua bênção. Mas nessa noite, eu venho aqui com esta palavra, são a Bíblia, eu estou aqui diante da palavra de Deus, para que nós possamos ter a paciência como fruto do Espírito. E às vezes, não é aquela pessoa também que, não, eu vou esperar, vai acontecer, não. É você ter uma direção do Espírito, ser paciente na direção do Espírito. Não ser ansioso. E a ansiedade, ela causa uma enfermidade, ela causa doença, leva à depressão. Então, você ser paciente, obedecendo o Espírito do Senhor, ela pode te livrar de uma depressão. Então tenha paciência, espere as coisas na hora certa, não seja ansioso, mas também persista naquilo que o Senhor te prometeu. Tenha paciência naquilo que o Senhor te prometeu. Provérbio 16, o versículo 22, diz assim, melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então veja só, uma pessoa longânima, uma pessoa que é paciente, é melhor do que um guerreiro valente. Porque às vezes o guerreiro valente toma uma posição, vai por si só e acaba não dando certo. Enquanto que um longânimo espera em Cristo, espera o momento certo, espera que Deus pode operar. Então não toma as situações por si só. Ele não toma as decisões, e às vezes até interpessoais. Às vezes por nós não termos paciência, não esperarmos, nós machucamos alguém com palavras, nós destruímos famílias, nós destruímos amizades, porque nós não esperamos o momento certo de falar as coisas. Nós somos explosivos, nós somos ansiosos. Então espere. É melhor ser longânimo do que ser um valente. É melhor o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é melhor nós defendermos, porque não é fácil. Na verdade, não é fácil você governar o seu espírito, você ter paciência, você esperar o momento certo, colocar em Deus. Eu tenho tido algumas experiências com esse fruto na minha vida, e eu tenho até muitas vezes sido mal interpretado, achar que eu não tomo decisões, que eu aguardo muitas coisas, mas eu espero em Deus. E muitas vezes eu não preciso tomar decisões, eu não preciso falar, porque Deus dá a direção. Às vezes Deus quer nos testar, ver se realmente nós estamos produzindo esse fruto, se nós temos esse fruto. E Deus coloca situações para nos testar, e nós não passamos, porque nós tomamos a nossa decisão, nós vamos à frente e acabamos não sendo aprovado por Deus, né, nessa situação. Então, é melhor ser longânimo do que ser valente. É melhor controlar o espírito do que tomar uma cidade, né? Judas, no versículo 21, diz assim,
Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só que interessante. Conservai-vos vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia. Então, esperando, só espera quem tem paciência. Se nós não esperarmos, nós vamos achar que a vida eterna em Cristo está longe para acontecer. Nós vamos achar que está demorando a vinda de Cristo. E acabamos, como ele diz aqui, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus. Então, se nós não tivermos paciência e não esperarmos, quantos que já perderam a esperança, quantos que já desanimaram por falta de paciência e acabaram se desviando, né? Às vezes espera por um cargo, às vezes espera por uma promoção, por uma consagração e demora. Então as pessoas se desistem. Mas aqui ele diz para nós esperarmos a misericórdia de Deus para que nós possamos ter a vida eterna. Então eu quero concluir com isso que aquele que não tem paciência pelos seus atos, pelas suas atitudes, pode até perder a sua salvação. Então, sejamos pacientes, vamos esperar no Senhor, vamos ser como o outro fruto aqui diz que a longanimidade, ou seja, longanimidade é aquele que espera, né, que é longânimo, que tem um bom ânimo, um ânimo longo, né, para que possa esperar as coisas, para que possa esse ser longânimo também, como fruto, é você não pensar tanto em você, mas pensar no outro primeiro. Ou seja, é uma parte do versículo que nós lemos ontem, é negar-se a si mesmo, é negar o eu, né? O meu eu, o meu ego. Também, como nós dissemos, é você renunciar a si mesmo, né? Romanos 12:10 diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nunca queira esse fruto de longanimidade, é aquele fruto que te leva a nunca você querer ser melhor que os outros. Não é ser humilde, como eu disse, sou um coitadinho, não conheço nada, não sei nada. Não, mas honrar as pessoas, né? Em uma questão, se não for te dar tanto prejuízo, se não for dar uma coisa tão grande, deixa para lá, seja longânimo, passa, né? Para que possa viver com um amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é o amor. A longanimidade, ela também traz o amor, né? O amor acima da minha necessidade, acima do meu egoísmo. Não, eu posso ceder o meu lugar. Eu posso deixar alguém passar na minha frente. Sabe aquelas pessoas que, se você estiver na fila, quem quiser vai lá para trás, pode chegar morrendo, não, aqui é meu lugar, eu estou aqui. Então tudo é meu, nada eu posso fazer. Não é assim, honra os outros por amor. Isso gerar, é o que eu digo, tem pessoas que, mas eu já faço isso, né? Só que um certo jovem disse para Jesus que ele fazia tudo, obedecia tudo à lei. E Jesus disse assim, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, reparte com os pobres, e aí então vem e me segue. Ele virou as costas e foi embora. Por quê? Ele jamais ia vender as coisas dele para dar aos pobres. E ele ia ficar com o quê? Então é mais ou menos isso. Ser longânimo é você não pensar primeiro em você. É você pensar também nos outros. Pensar na dificuldade que os outros têm. Efésios 4:32 diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, a longanimidade acaba nisso, você ser benigno. E esse benigno, nós vamos falar depois aqui, não é você ser bonzinho. Ah, uma pessoa tem uma necessidade, eu vou dar algo. Não, é você ter a bondade como fruto do Espírito, gerado por Deus em você, né? Você ser misericordioso. Misericordioso é exatamente a palavra misericórdia, é você sentir a dor do outro. Então, quando você tem o fruto do Espírito, da longanimidade, você vai sentir a dor do outro. Você vai sentir a fome, a nudez, a necessidade do outro. E, acima de tudo, você vai perdoar, né? Aqui, parte da longanimidade. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus também vos perdoou. Então, nós temos que deixar que esses frutos operem em nós. E aí, quando muitas vezes nós vamos ver assim, ah, mas você perdoou? Ah, se fosse eu não perdoasse, não perdoava, né? E a gente vê isso a partir de crente, a partir de pessoas que são crentes. Então, quando nós olhamos para isso, pode ser a situação mais terrível. Você pode ter sido humilhado, você pode ter sido tudo, mas perdoa. Abre o teu coração e libera o perdão. E você vai sentir alívio no seu coração. Por quê? Porque Cristo, né? Deus, através de Cristo, também nos perdoou. E aí nós fazemos a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao quem nos tem ofendido. Eu falei uma vez numa live aqui sobre a oração mecânica. Eu fazia essa oração, né? Quando eu ainda não conhecia a Bíblia, quando eu não entendia isso. Mas no momento que eu comecei a entender, né? Isso era uma religião, era uma coisa, né? Mas quando eu entendi, comecei a ler a Bíblia, aceitei Jesus, Jesus veio, né, transformando a minha vida e começou a gerar em mim o Espírito, né? Esse Espírito começou a gerar os frutos. Eu entendi essa palavra, né? Que nós devemos perdoar assim, pedir para o Senhor nos perdoar assim como nós perdoamos. E aqui é o fruto da longanimidade. Você tem que entender que você tem que perdoar, você tem que ser misericordioso, mas não porque você é bonzinho, porque o Espírito de Deus gera em você esse fruto. Amém? A bondade, que é um outro fruto, que já é diferente da longanimidade. O fruto da bondade, ele nos capacita a zelar pela verdade e pelo o que é certo. Uma pessoa boa, ele pratica a bondade porque ele é reto, porque ele é certo, ele gosta das coisas certas, ele é correto. Então isso torna uma pessoa boa. Nós às vezes interpretamos mal, porque achamos que pessoa boa é aquela que está sempre dando alguma coisa. Não, mas pessoa boa é aquela que julga com retidão, é aquela pessoa que leva as coisas a sério, a certo. Efésios 5:9 diz assim, ó, porque o fruto do Espírito que está em toda a bondade é justiça e verdade. Então a pessoa que é boa, ela é boa porque ela é justa e ela vive a verdade. Então, se uma pessoa não vive a justiça e não vive a verdade, de maneira alguma, o fruto do Espírito não está gerando nela essa virtude. Ser boa é uma virtude do fruto do Espírito, que nos traz a ser justo e a ser reto, a verdade. E aprovando, né, o versículo 9 diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então a pessoa que ela é boa, a bondade, ela nos faz com que nós possamos ser
justo com as pessoas, falar a verdade, mesmo que isso venha custar algumas coisas, mas nós estamos fazendo o que é reto e agradável ao Senhor. O Senhor, ele gosta da justiça e da verdade. São duas bases, são duas colunas do Evangelho, justiça e verdade. E quando nós praticamos isso, através do fruto do Espírito, nós estamos praticando a bondade. Não, então, essa é a bondade. Ser justo. E quem é justo, jamais ele faz coisas que desagrada ao Senhor. A fidelidade, que é outro fruto, ou seja, outra virtude do fruto, é ser fiel a alguém sem esperar nada em troca, né? A fidelidade não depende de uma troca, né? Como nós vemos a questão do amor, o amor eros é um amor de troca. Eu amo porque eu quero algo em troca. Eu amo porque eu vou ter um benefício. A fidelidade independe, não tem necessidade de uma troca. Quando Cristo nos amou, ele não pediu nada em troca. Ele foi fiel até a sua morte, fiel ao quê? A um plano de Deus. Ele foi fiel a Deus, pelo Pai, que o enviou para ele nos resgatar do mundo de pecado. E ele não pediu nada em troca para nós. Ele foi fiel ao plano. E às vezes, o que nós vemos aqui é que ele não foi fiel a nós, Cristo. Ele não foi fiel a nós. Ele veio nos resgatar. Nós éramos a causa dele ser fiel ao Pai. Então, muitas vezes, nós achamos que, por exemplo, nós fazemos um juramento de... quem serviu o exército sabe, você faz um juramento à bandeira, você faz um juramento à sua pátria, né, para resgatar, para livrar, para guerrear. Você não faz um juramento que você, por exemplo, o bombeiro, um policial, eu não faço um juramento para quem vai ser a vítima, porque eu nem conheço. Eu faço um juramento à minha corporação, à minha instituição, a quem me colocou nesta posição. E quando nós olhamos para essa palavra, o fruto, né, do Espírito, ele gera em nós essa qualidade de fidelidade a quem? A quem eu sou fiel? Eu sou fiel à minha esposa porque eu jurei fidelidade diante de um Deus. Eu sou fiel às minhas convicções diante daquele Deus que me instruiu para isso, aquele Deus que eu conheci. Então a fidelidade, é por isso que muitas pessoas, eles juram fidelidade a tantas outras coisas, e não a Deus. Então esse fruto é gerado em nós pelo Espírito Santo, ele não depende de uma troca. Eu sou fiel, mesmo que a pessoa continua sendo infiel. Porque Cristo, né, ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, mas ele era fiel àquele que o enviou. Então nós temos que ser fiel àquele que nos resgatou, fiel àquele que entregou seu filho. Essa é a fidelidade que nós temos. 2 Timóteo 2:3 diz assim, ó: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, ser fiel é você ter uma responsabilidade com você mesmo. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel no meu casamento. Eu sou fiel naquilo que eu jurei ser fiel. Eu tenho que manter isso. Eu não posso negar a mim mesmo. Eu não posso mentir para mim mesmo, porque eu sou assim. Deus, ele não nos leva em conta, porque ele sabe que nós somos fiéis, mas ele permanece fiel. A sua promessa permanece fiel.
porque ele não pode negar-se a si mesmo. A mansidão. Mansidão é a capacidade de ser sereno, de agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Essa também é uma situação que muitos hoje precisam produzir, né, essa qualidade, porque muitos estão levando as coisas sem pensar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, né? E não mais entregava-se àquele que julga justamente. Então, mansidão é você não querer revidar, não se vingar, porque nós temos um Deus que se vinga, Deus que cuida da nossa vida. Domínio próprio. No original, esta palavra significa conter-se a si mesmo. Então, Romano 8,8 diz assim, ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aqueles que fazem as coisas por si próprio não podem agradar a Deus. Nós temos que gerar esse fruto do domínio próprio em nós. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o fruto do Espírito, ele faz com que nós não vamos fazer coisas que não nos é lícitas, né? Ou seja, nós não nos deixamos dominar pelas paixões da carne. E também nós temos o espírito de fortaleza e de moderação. Nós somos moderados. Nós não vamos fazer coisas que desagrada a Deus. Não vamos fazer coisa que prejudica a nossa vida, prejudica os irmãos. E para finalizar, Gálatas 5:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa é a palavra que eu tenho a respeito do dom do Espírito. E para finalizar, sobre o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz lá: se alguém quiser seguir a mim, me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E os que seguem a Jesus precisam evidenciar, por amor a Cristo, pela ação do Espírito Santo, esses dons, ou seja, né, esses frutos do Espírito, que são 9, e se nós olharmos aqui, cada um cabe muito bem na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida de gozo, paz, de esperança, né? Tudo isso quando nós deixarmos sermos levados, cuidado pelo Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo gere em nós esses frutos. Amém? Que Deus abençoe, né? Vamos estar orando, continuar orando pelos cadernos. Temos aqui alguns pedidos, né, de oração. A irmã Valdete pede oração pelo seu filho Pedro, sua nora Mari, por Khalid e Elisama. Deus sabe, Deus conhece cada um dos seus servos, dos seus filhos. E vamos estar orando por o caderno, irmão. Já são 500 pedidos de oração, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir o seu coração e que nós venhamos entender, irmãos. Isso são palavras, ensinamentos do Senhor Jesus, e por várias vezes nós mencionamos aqui ele dizendo:
Quem não faz isso não pode ser meu discípulo. Quem for não pode me seguir. Então vamos abrir, vamos entregar o nosso coração, né? Estão pregando, todo mundo prega, todo mundo, os dias estão findos. Jesus está voltando. Mas como nós estamos servindo ao Senhor nesses últimos dias? Então, esqueça, se você acredita que Jesus está voltando, se apegue à palavra dele, né? Vamos ver que tantas coisas que estão acontecendo, nós não temos mais tempo de brincar, nós não temos tempo de duvidar, nós não temos tempo de questionar a palavra de Deus. Então, somente estudá-la e seguir, como ele diz, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, porque breve ele virá buscar a sua igreja. Amém? Então vamos estar orando pelo caderno, pelos irmãos. Coloque alguém que você conhece na sua oração e Deus com certeza estará operando maravilhas. Amém? Oramos. Deus amado e eterno, Pai santo e querido, em nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos te louvar, queremos bendizer, queremos glorificar a ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Até aqui a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, tem sustentado a nossa vida. Ó Deus, Senhor, nós temos tido dias festivos na tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco. Ó Deus, como diz Paulo, ainda que por um tempo, Senhor, careça, nós sermos contristados, mas nós não podemos, Senhor, ofuscar a glória que nós iremos ter quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Ó Deus, para isso, Senhor, eu peço que o Senhor continue operando nas nossas vidas, que o Espírito Santo possa continuamente produzir, Senhor, este fruto, Senhor, essas virtudes, essas qualidades na nossa vida, para que nós possamos agradar a Ti, para que possamos ser seus discípulos, para que possamos, sim, ó Deus, estar ao seu lado, seguindo os teus passos. Deus, para que possamos ser abençoados. Deus, neste momento eu peço, Senhor, pelos pedidos de oração. São 500 pedidos de oração, ó Deus. Ó Deus, eles confiam, cada um que entregou aqui o seu nome, confia que o Senhor é poderoso, Senhor, para resolver todas as situações. E nós entregamos, Pai, nas tuas mãos. Pai, abençoa o Júnior, Senhor, a Camila. Ó Deus, a Vitória. Deus, toda aquela família, ó Deus. Ó Senhor, que neste momento está precisando de uma ajuda tua, Senhor. Das tuas mãos fortes sobre eles, ó Pai. Abençoa da graça, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias de Oxford, de Suíndo. Abençoa a Inglaterra, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, ó Deus. As nossas famílias. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, Pai, nós oramos crendo, Senhor, na vitória, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, repasse o vídeo e que mais pessoas possam estar assistindo e juntos adorando o nome do Senhor. Deus abençoe.